Universo Épico no ar, e no programa de hoje vamos falar sobre videogame. E olha só quem está conectado aqui comigo, diretamente de Aracaju. Tudo bem, Cleidson? Tudo bem, olha, é um prazer falar com o Universo Épico e falar sobre algo que eu gosto muito, que é videogame. Eu também adoro, né? Fez parte da minha vida vários consoles, né? Vários games. Então vamos começar. Como é que começou a sua paixão pelo videogame? Bom, o Museu do Videogame Itinerante ele começou em 2011 em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, de onde nós somos, e ele começou com a DR de casal. É só você imaginar, todos os videogames que estão no Museu do Videogame, eles estavam dentro da minha casa, que não era grande. Então eu tinha videogames pendurados na casa inteira como fossem quadros. Só não tinha videogame no banheiro e na cozinha. Então, num belo dia de fúria, a minha esposa, Janaína, me deu um ultimato. Ela disse, ou você transforma essa sua coleção no museu para tirar de casa, ou você vai sair de casa com esses videogames. Eu mostrei quem manda em casa. O museu tá aí. E aí, todos os games que você tem, eles ainda funcionam, né, ou não? Sim, todos funcionam. E é um grande desafio, porque nós estamos falando de 350 consoles de todas as gerações. Então ali você tem desde o primeiro do mundo, que é o Magnavox Odyssey de 1972, até as versões atuais. PlayStation 5, Xbox Series S, Series X, Nintendo Switch, etc. E todos funcionam. E essa é a grande magia do Museu do Videogame. Porque não é um evento só para você contemplar, só para você olhar. Também tem os videogames só para você olhar. Mas você também tem ali dezenas de consoles de todas as gerações que você pode curtir, você pode jogar como na década de 70, 80, 90, 2000 até as versões atuais. Tem alguma fase que você acha mais interessante, mais legal? Porque, bom, nós temos aí uma evolução muito grande, né? Desde o primeiro videogame, a primeira plataforma, console, até mesmo os gráficos, né? São totalmente diferentes do início para agora, né? Então tem alguma fase que você pega ali e fala assim, essa fase é saudosa, eu gosto muito? Eu acho que, para mim, existem três fases que realmente foram marcantes. A primeira fase, para mim, foi a segunda geração, que é o Atari, que ele foi um grande salto se você o compará-lo com a primeira geração, que é dos Pongs, né, que só eram os dois palitinhos com a bolinha. Então isso foi foi muito impactante para a indústria do videogame. Tem a terceira geração, que a gente chama da geração de 8 bits, que embora ela depois tenha a geração 16 bits, ela mudou muitos conceitos a partir disso. Ela criou o que a gente chama de história nos videogames, que até então eram desafios isolados. Então, a partir do momento que você tem essa terceira geração, com o Nintendinho, o Master System, o PC Engine, então você cria histórias, você tem mais espaço para contar histórias. E, finalmente, para mim, a geração do PlayStation, ela mudou muita coisa. Ou seja, até hoje a indústria ela se baseia nessas plataformas exatamente porque a mudança da mídia para a mídia digital, de CD, ela trouxe muito mais possibilidades de criatividade para os produtores de games. Então os games agora não eram só para jogar, eram filmes praticamente. Então essas três gerações para mim são bem impactantes. O que você prefere? Qual que é o seu gosto, né? Desses que tem mais desafios, aventura, terror, ação, né? Porque game tem de todos os gêneros, né? Sim, eu gosto muito dos jogos que trazem história assim, para te colocar dentro de um filme onde você, em determinados momentos, você interage. Eu não sou muito fã daquela que você pega uma espada e sai apertando R1, L1, alguma coisa, e sai dando espadada em todo mundo.
Eu prefiro que aquilo ali tenha alguma interação, tenha desafios, tenha quebra-cabeças, então eu gosto mais desse estilo. Você já fez loucura? Já passou assim horas e horas jogando? Eu passei 18 horas jogando. 18 horas? 18 horas jogando. Foi coisa de doido também, mas o jogo também... Porque assim, além de ser curador do Museu do Videogame, o meu trabalho também é jogar videogame. Então eu também faço esse tipo de trabalho para algumas indústrias, algumas empresas que me contratam para isso. Então eu tinha um cronograma, eu precisava terminar o jogo e eu fiz algo mais ou menos desse estilo. A partir de que momento você virou e falou assim, nossa, a minha coleção tá grande, né? Com quantos consoles você já tinha que você observou e falou, é uma coleção? Bom, eu vou te dizer que eu ainda estou longe de dizer isso. Eu ainda estou longe. A minha coleção atual ela já passa de 350 consoles unitários, ou seja, diferentes, mas eu tenho ali mais uns 200 que ficam de backup do museu. Porque muita gente não sabe, é o seguinte, principalmente os videogames que a gente joga no museu, eles pifam, eles quebram, eles precisam de manutenção, o capacitor ele pifa, o leitor já não lê o CD direito, então eu preciso ter de 2 a 3 unidades de cada um para poder manter o evento rodando sem precisar. Ou seja, eu não quero que você me visite e você esteja jogando o seu 3DO, por exemplo, ou Neo Geo, eu não quero que se ele pifar, eu não tenho como te atender depois se ele pifar. Então eu preciso imediatamente, assim que ele pifar, ele é retirado, é colocado outro no lugar, e aí a nossa equipe técnica, ela entra em ação e ela já começa a consertar aquele que pifou para ele ser já o substituto na próxima etapa. Então nós temos aí perto de 600 videogames no museu. Muita coisa. Cleidson, qual é o item mais raro da sua coleção? É uma pergunta muito interessante, porque existem algumas dezenas de itens muito raros na coleção. E alguns deles nem são meus. Ou seja, existem os meus itens, mas a gente, com o tempo, outros colecionadores do Brasil, eles começaram a nos entregar videogames que são muito raros e que eles gostariam também que o público visse. Então, nós temos ali, não incomuns, nós temos alguns videogames que são protótipos, que jamais foram lançados no mercado. Isso, para um colecionador, tem muito valor. E tem alguns consoles que são da antiga União Soviética, tem videogames que são de uma Coreia, videogames da Holanda, então tem vários. Tem videogame, por exemplo, da Nintendo, né, que é antigo, era uma versão gigante que era só usada em hotéis na década de 80 no Japão, onde a pessoa poderia jogar o Nintendinho, só que numa versão paga, onde você tinha um noteiro, você podia pagar. Então há muitos consoles muito raros. E é o que eu sempre digo, quem visita o Museu do Videogame, ele pode ter certeza que vai encontrar o videogame que ele jogou na infância, mas ele pode ter mais certeza ainda que ele vai encontrar algumas centenas de videogames que ele nunca viu na vida. Qual é o seu favorito? O meu favorito é fácil de responder. Ele não é o mais raro, não é o mais caro, não é o mais bonito, mas foi meu primeiro. Ele é um Super Game CCE VG2800. É um videogame, é um clone do Atari de 1984, que foi o que meu pai pôde me dar. Ele custava metade do preço de um Atari Polivox, que a gente chamava o Atari original, o Atari licenciado. Mas esse meu era um clone não autorizado. Mas ele me trouxe muita diversão. Eu tive ele, eu tinha 13 para 14 anos, e foi meu primeiro videogame mesmo, que até então eu jogava com videogame dos outros. Então ele foi meu primeiro, e para mim ele é o mais importante de toda a coleção. Como gamer, né? O que você gostaria de ver, ou num console, ou até mesmo num jogo? Eu acho que os games, e eles já estão chegando
nessa etapa, eu gostaria de ver mais possibilidades das pessoas jogarem sem obrigatoriamente dependerem de um console. E isso está acontecendo. Se você imaginar que a minha mãe, que tem 72 anos e nunca jogou videogame na vida dela, em forma de console, ela, a partir dos 70 anos, descobriu jogos de celular. E ela joga muito. Então, é algo que usa a cabeça, ou seja, distrai, dá aquela mobilidade, ou seja, mexe com a inteligência. Então, ela faz isso. E outras pessoas que não podem ter como pagar um console, elas estão tendo esse acesso com o celular. Mais recentemente, uma marca de TV já começou a disponibilizar praticamente um console inteiro no aparelho de TV. É caro? mas daqui a alguns anos não vai ser tão caro. Então, você possibilitar que as pessoas joguem, e o máximo de pessoas possíveis joguem, isso para mim é muito gratificante. E o principal, e eu acho que isso o museu cooperou um pouco, para as pessoas entenderem que a nova geração de videogames é ótima. Tem gráficos perfeitos, jogabilidade, tem tudo. Só que para eles chegarem nessa etapa, agora, eles passaram por outras 8 gerações. Foram 50 anos de evolução. E esses videogames antigos, que até pouco tempo atrás, o pessoal jogava no lixo sem pensar, hoje ele virou cult. Ele virou um desejo de colecionar de muitas pessoas. Então, é muito legal você ver a gurizada com 10, 15 anos, por exemplo, pegando aquele Super Nintendo lá de trás para tentar zerar o Super Mario Bros. Né? Então, isso é muito legal. Então, você cria uma conscientização, ou seja, algo ambiental, porque aquilo ali não vai mais para o lixo. Ele vai ficar na casa do cara que gosta daquilo, e você cria um respeito para a história também. Porque o Museu do Videogame nada mais não é um depósito de coisa velha. Ele é uma manutenção e uma preservação da memória do videogame no Brasil e no mundo. Cleides, e quanto que pode custar um item antigo, de 30 anos atrás, sei lá, 40 anos atrás? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu já me deparei com situações onde eu fui a museus pelo mundo e eu vi uma pintura onde era um quadro branco e o cara pegou uma tinta preta com o dedo e melou o quadro no meio assim, e era um quadro de milhões de dólares. Para mim, aquele quadro não tem valor algum. Aquilo ali, eu penso que a minha filha, com a mão suja, faria melhor que aquilo. Mas aquilo, para quem conhece, ele tem um significado, ele tem uma história. E com videogame não é diferente. Há videogames que, se você sabe o que você está vendendo e a pessoa que está comprando sabe o que você tem, as cifras são exorbitantes. Não faz muito tempo, o videogame que deu a origem ao PlayStation, que na época ainda era Nintendo, quando a Sony fabricou para a Nintendo algo que depois se tornaria PlayStation, ele foi leiloado por volta de $250 mil no eBay. É uma grana boa. Agora, sem grandes exageros, não é incomum você encontrar videogames por $5, $10 mil antigos, da década de 90, da década de 2000, à disposição. Só que quem vai dar valor é aquele colecionador que tem dinheiro e sabe o que está. Só que eu digo o seguinte: os maiores tesouros dos videogames estão nos guarda-roupas das avós. É o filho que jogou lá atrás, casou, saiu de casa, foi para um apartamento desse tamanho que não cabe nada, e a casa da mãe grande ficou aquele monte de coisa dentro do guarda-roupa. A gente, muitas doações que o museu recebe são dos guarda-roupas das avós, que elas não querem jogar fora, que o filho falou: mãe, se livra disso aí que eu não vou querer mais. Elas não se livram, elas não jogam fora. Elas vão lá no museu, doam para o museu, porque aquele item que ela doa para o museu vai se transformar no videogame que outras milhares, milhões de pessoas vão jogar gratuitamente no Museu do Videogame Itinerante. E é fácil você recuperar
esse item antigo, né? Porque de repente não está mais funcionando e as peças, né, já estão fora de uso, de operação. Dá para recuperar? Dá para recuperar. O que está acontecendo muito é que é o seguinte: o videogame não é se ele vai pifar. E não é se ele vai parar de funcionar um dia. Ele vai parar de funcionar. Porque há elementos eletrônicos e químicos dentro desses videogames que são como pilhas, os capacitores. Ele tem líquido ali dentro. E esse líquido uma hora vai explodir e vai pingar na sua placa e vai danificar a placa. É normal isso vai acontecer. Então, equipamentos que eram feitos para 10 anos, 20 anos, eles já estão com 40. Então, se você imaginar que a sobrevida deles já é um trabalho minucioso de preservação. Os meus técnicos, por exemplo, o meu técnico, que é o David Rael, ele é um cara que todos os dias ele abre os consoles, ele tem uma programação, ele abre os videogames do museu para verificar possíveis pontos que vão dar problema, para ele já fazer uma manutenção antecipada para não ter esse problema. Então, exatamente isso. A manutenção ela está cada vez mais complicada, cara, e vai chegar, obviamente, ao ponto que você vai ter que sacrificar um videogame pelo outro. Então, você elege um para sobreviver e aquele que vai fazer a doação de órgãos é o que vai morrer. Eu acredito que tanto tempo aí já viajando, né, o Museu Itinerante de Videogame, viajando pelo Brasil, várias cidades, deve ter alguma história interessante para você contar pra gente, de alguma curiosidade, algum visitante, alguém que chorou, se emocionou, né? Ou não, alguma coisa diferente que você já presenciou. Olha, nós já tivemos alguns fatos bem legais. Eu já recebi visita, pasmem, a pessoa que visitou o museu, um engenheiro, ele visitou o museu, o videogame que estava para jogar ali no museu, ele tinha sido fabricado no período onde eles trabalhou naquela fábrica do videogame aqui no Brasil. Ele era a fábrica, o videogame era um Odyssey da década de 80, que era fabricado aqui, inclusive pela Philips, e ele trabalhou na empresa onde tinha sido fabricado exatamente aquele lote, aquela faixa de lote. Isso para a gente foi sensacional. E outra foi uma das doações mais significativas do museu. Era um senhor de São Paulo, onde teve uma locadora de games na década de 80 e 90. Ele parou no ramo e aquilo ficou trancado por anos. Quando o museu passou em São Paulo, ele levou um pequeno caminhão lotado até a boca para doação no museu. Grande parte desses itens são utilizados. Essa doação aconteceu em 2017 e muitos desses itens são usados até hoje no museu para as pessoas jogarem, para as pessoas curtirem jogos, acessórios, consoles, que estão lá no Museu do Videogame para as pessoas curtirem e jogarem gratuitamente. Nossa, eu já aluguei muita fita. Já aluguei muita fita. Todos nós, locadoras, nossa, era... Tempo bom. Eu sou um tiquinho mais velho que você, então o meu na época eram as fichas, todo troco de pão ficava nas fichas e eu ia pros arcades, pros pinballs, até antes de ter o console em mãos. Cleidson, pessoal de casa que adorou nossa entrevista e quer saber, né? Aonde está o Museu Itinerante para poder acompanhar a programação e quando estiver na cidade, né, e poder visitar, como é que faz? Olha, é muito simples. Assim, nós temos um calendário, para você ter ideia, a gente já tem agenda fechada até metade de 2023. Então, você que quer saber por onde o Museu do Videogame vai passar, fique aí ligado, nós temos o nosso Instagram, Museu do Videogame Oficial, o Facebook, Museu do Videogame Itinerante. Lá você pode entrar, pode ver as nossas postagens. Entre essas postagens, nós temos a agenda do museu. Então, a cada 16 dias, a gente está em algum lugar do Brasil. Então, você pode ir lá conferir. A gente tem destino na região Sudeste, Norte, Sul, Centro-Oeste. Então, dá uma passada lá.
Cleidson, muito obrigado pela entrevista. Valeu, né, por separar esse tempinho e, né, bater esse papo, dividir a história do videogame, essa paixão de muita gente. Eu que agradeço e fica aí o convite, pessoal. Museu do Videogame Itinerante, totalmente gratuito, aberto ao público, exposição 50 anos de videogames. Aparece lá, curtir para você conhecer um pouco da nossa história e também jogar com a nossa história. Um abração para todos. E a gente vai para um rápido intervalo e no próximo bloco, claro, tem mais videogame. Estamos de volta, segundo bloco do Universo Épico. Agora nós vamos falar de videogame, só que é um museu virtual. E quem já está conectado aqui com a gente é o Edson. Tudo bem, Edson? Beleza, obrigado aí pelo convite. Edson, vamos começar então. Explica um pouquinho pra gente dessa ideia, dessa proposta do museu virtual. O nosso amigo Cleidson Lima, do Museu Itinerante, ele faz um museu físico, né? O Videogame Database, ele tem a premissa de fazer um museu virtual brasileiro dos videogames, e lá a gente cataloga todos os consoles e todos os jogos já lançados. É um trabalho enorme, então é um museu aí que está em constante trabalho, né? O trabalho dele não para, é um banco de dados que está em constante evolução. A gente já tem mais de 10 mil jogos cadastrados e 155 consoles, ou seja, muito trabalho pela frente ainda. Olha, a gente sabe da evolução dos games, né? E muita gente acha que pegou aqueles cartuchos, né? Eram cartuchos grandes. Eu peguei do grande, aí depois ele foi diminuindo, aí CD. Agora a gente tem a mídia que fica na nuvem, né? Então, vamos falar um pouquinho desse processo, né? Começou como essa mídia? O videogame ele começou em 1972 com o primeiro Odyssey, né? O Magnavox Odyssey. E nessa época, os jogos, na verdade, eles ficavam gravados no próprio aparelho e ele tinha uma espécie de cartucho que, na verdade, funcionava como um jumper. Você colocava ele no slotzinho e, dependendo do jumper que você colocar, ou seja, do cartucho, você teria um jogo diferente lá na tela. E era um negócio bem básico, para você ter cor e para você ter um cenário, você precisava usar uma espécie de tela de celofane que vinha junto com o jogo, com o console, né? Aliás, naquela época era bem comum isso. Os jogos, eles virem acompanhados de outros adereços, tabuleiro, dado, enfim. Como era muito rudimentar, tinha que ter ajuda externa para poder fazer o jogo funcionar. E era bem bacana. E aí, desses cartuchos rudimentares, entre aspas, foi evoluindo, virou os cartuchos verdadeiros, né? Com as ROMs, que são os jogos em si. Também tivemos jogos em fita cassete, acredite ou não. Os jogos eram carregados em fita cassete. E aquele barulhinho que a gente lembra do começo da internet de escada, era quase isso que acontecia para carregar os jogos em fita cassete. Só que daí tinha um detalhe, né? Demorava uma vida aí para carregar. Então eu lembro quando eu era menino, meu irmão tinha um MSX, que era um microcomputador que ficou bastante popular aqui no Brasil. E para carregar um jogo em fita cassete, demorava aí, sei lá, uns 20 minutos para carregar o jogo. Imagina, algo impensável hoje em dia. Imagina a gurizada hoje em dia, com a pressa que elas têm, esperar 20 minutos para conseguir curtir um jogo. E aí ainda tinha o detalhe, né? Podia terminar de carregar, começar a jogar e ver que não gostava do jogo. Então eram 20 minutos aí, literalmente, jogados fora, né? Mas era o que se tinha na época, né? Esses 20 minutos eram recheados de expectativa, né? A gente aguardando a chegada daquele jogo que a gente queria tanto jogar. Só que muitas vezes a gente acabava se decepcionando, mas quando não se decepcionava, era muito legal. A gente ainda teve jogos em formato de disquete, não só em computadores, mas também em consoles. O Famicom Disk System, que era um acessório do Nintendinho lá no Japão,
ele usava disquete como mídia. A ideia na época era aproveitar o preço, né, o baixo custo do disquete, e naquela época os chips eram muito caros para fazer cartuchos, então acabava que o disquete, com esse baixo custo, ele tinha um pouquinho mais de espaço do que o cartucho podia oferecer naquela época, principalmente em decorrência do custo. E aí, jogos mais elaborados, como o primeiro Zelda, Castlevania, tudo foi saindo nessa mídia aí de disquete lá no Japão. Aqui a gente não chegou a ter essa benesse, não. E aí foi evoluindo, né? CD, DVD, Blu-ray, até que chegou nesse padrão praticamente de hoje aí, das mídias digitais, aí que a gente não tem mais disco, não tem mais nada. E a gente consegue projetar, tem uma perspectiva ou rumores dessa evolução da próxima geração? Olha, a tendência é a mídia digital ficar cada vez mais absoluta, né? Só que assim, a mídia física muito provavelmente nunca vai acabar. E a razão disso é a nostalgia que ela proporciona. A gente vê isso muito no mercado fonográfico, né? Os discos LPs, né? Os discos de vinil, estão aí até hoje. Eles ficaram um tempo totalmente fora do mercado, só que o saudosismo e principalmente os colecionadores, né, acabaram criando esse nicho de mercado, então eles existem até hoje. Então, muito provavelmente, com os videogames vai acontecer um fenômeno bem parecido. E, inclusive, hoje, a gente já tem empresas que são especializadas em criar mídia física de jogos que só foram lançados em formato digital. E essas empresas, elas costumam criar essas mídias físicas com uma tiragem bem limitada, assim. Então, acaba criando já um mote de colecionismo muito grande em jogos que estão sendo lançados hoje em dia. Então essa é a tendência aí para os próximos anos. Dá para a gente comparar também com o livro, né? O livro físico, o livro digital. Com certeza, com certeza. E eu mesmo sou um que não abdico de ter o livro ou o comic book ou o gibi na mão para ler. Eu não sou favorável à leitura digital, me incomoda um pouco. Então, assim como eu, tem muitos aí também que preferem ter o livro na mão. Agora, falando do console, né? Nós temos várias opções e a gente tem também controle, a gente tem os óculos, a gente tem sensores de movimento. O que a gente pode esperar também da próxima geração de consoles? Não só a capacidade de gráficos belíssimos, mas também o que a gente pode esperar de tecnologia, coisa nova, diferente? Bom, né, na geração passada, a gente já teve o primeiro óculos de realidade virtual em um console, que é o PlayStation VR. Na geração atual está saindo o PlayStation VR 2, que vai ser uma evolução dele. Na geração passada ele já funcionava muito bem, porque a realidade virtual, o que acontecia antigamente? Muita gente queria trabalhar com a realidade virtual, só que empecilhos biológicos acabavam bloqueando essa tecnologia. Por quê? Causava muito enjoo na maioria das pessoas, náusea, labirintite, enfim, tudo que você imaginar aí causava nas pessoas. E isso era em razão da tecnologia, que ainda não estava no ponto ideal para a realidade virtual acontecer. Com o passar dos anos, a tecnologia foi crescendo, os processadores foram ficando mais potentes, o que possibilitou para os consoles conseguirem rodar com mais quadros por segundo, e isso causa uma movimentação mais natural no jogo. E quanto mais natural a movimentação do jogo, mais natural também ela é para o nosso cérebro. E isso que faz com que os jogos hoje de realidade virtual não sejam tão maléficos, entre aspas, para as pessoas mais sensíveis assim, a esses fatores, né, de sentir enjoo, náusea, enfim, tudo isso que acabava impossibilitando a realidade virtual. Então, essa é uma tecnologia que está cada vez mais presente, e quanto mais poder de processamento os consoles tiverem, mais palatável ela vai ser para todo mundo. Todo mundo vai conseguir jogar a realidade virtual. E olha, ela já está fantástica. Eu joguei Resident Evil 7 na realidade virtual no PlayStation na geração passada, no PlayStation 4,
rapaz, é de dar medo de verdade. Eu chegava num ponto lá, tinha um casebre, assim, e a porta totalmente escura. A porta estava aberta, mas lá dentro um breu total. Dava medo de entrar na casa. Te juro, eu tive que desligar o videogame e falar, não, peraí, amanhã eu entro nessa casa aí, que hoje eu já passei susto suficiente, hoje não dá não. Sensacional. Eu joguei, adoro jogar, né? Ter um tempinho ali para relaxar, só curtir, né? Aventura, terror. Qual é o gênero que você mais gosta de jogar? Nossa, é difícil selecionar um, viu? Eu acho que são 3 os principais. Eu gosto muito de jogo de estratégia, gosto também de jogo de tiro em primeira pessoa, os Call of Duty da vida, e gosto muito também de jogo de corrida, especialmente Fórmula 1, que é um esporte que eu sou apaixonado. E o que você acha, né, dos jogos que viraram série, que viraram filmes? Nós temos aí o Resident Evil, né? Geralmente eles não dão muito certo, né? É engraçado que é uma via de mão dupla. Geralmente os filmes, séries que viram jogos também não dão muito certo. Mas ainda bem que existem aí as exceções, né? E as exceções fazem valer a pena. Tem muito jogo da franquia Alien, que é sensacional, Star Wars também. Já nos cinemas, o contrário, o caminho inverso, eu acho que ainda não teve um grande hit, assim, né? Eu acho que a gente ainda tá na esperança de algo realmente sensacional que sai dos videogames e vá para as telas aí. Resident Evil até tentou, se esforçou bastante em alguns momentos, mas as últimas tentativas não foram muito bem recebidas pelo público, não. Que game que você gostaria de ver que ainda não tem? Game que eu gostaria de ver que ainda não tem, tá aí uma pergunta difícil, viu? Eu vou te falar que eu acho que eu já vi de tudo nesse mundo de game, cara. Eu acho que, assim, o que vier agora é para me surpreender, sabe? Porque, assim, minhas expectativas já foram totalmente supridas. Eu sou um cara plenamente satisfeito com o que os games apresentaram até hoje aí. Então eu vou ficar te devendo essa resposta. E, aliás, eu não vou ficar te devendo. A minha resposta é que eu quero que os games me surpreendam de agora em diante, porque vai ser difícil achar um negócio que me impressiona. A realidade virtual foi uma coisa que me impressionou muito, mas demais mesmo. Esses sustos que eu tomei aí jogando Resident Evil 7, eu jamais imaginei que eu fosse me assustar tanto jogando videogame. Então, vamos ver aí qual que é a próxima surpresa que os games vão trazer para mim. O que vier, a gente joga. Com certeza. E confesso aqui, eu já joguei com esse óculos de realidade virtual, eu passo mal. Então aguarde aí o PlayStation 5 aí, talvez resolva seu problema. Ótimo, olha só, Edson, o pessoal de casa que adorou aqui a nossa entrevista, o bate-papo e querem se aprofundar, querem conhecer mais sobre jogos, tem como? Opa, se tem. A gente tem o Museu Virtual Brasileiro dos Videogames, que é o Videogame Database, e você encontra a gente aí no vgdb.com.br. Estamos também em todas as redes sociais, YouTube, Instagram, Twitter, basta procurar lá VGDB, aqui ó, bem facinho, você encontra a gente. Quero agradecer a sua participação aqui no Universo Épico e dividir um pouquinho, né, dessa paixão dos videogames. Pô, eu que agradeço aí a possibilidade de falar com a galera aí de Campinas e todo mundo que acompanha vocês. Valeu, Edson. Valeu, um abraço. Ponto final no Universo Épico e a gente volta na próxima semana. Tchau!